Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós oramos, ó Deus, para que o Senhor abra caminhos de paz, de prosperidade, de bons negócios, de oportunidades, caminhos também de justiça, caminhos, ó Deus, de acordo, de solução de problemas, no nome de Jesus Cristo, caminhos de livramento, caminhos de vitória. Tu és o Deus que abre caminhos. E essa pessoa que está orando, Pai, pedindo uma porta de emprego, pedindo com que o Senhor abra um caminho para ela sair de uma situação difícil ou de um lugar de pecado, abre caminhos para essa pessoa sair disso. Em nome de Jesus nós oramos para que portas de saída, de problemas, de dificuldade sejam abertas em nome de Jesus Cristo. E eu uso a autoridade que o Senhor nos confiou em Lucas 10:19, que diz que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada nos faria dano algum. Nós usamos a autoridade no nome de Jesus para quebrar e desfazer agora todo tipo de atraso, todo tipo de retardo, todo tipo, Senhor, de resistência no mundo espiritual que impede documentos de sair, que impede negócios de sair, que impede até mesmo problemas de serem resolvidos, tudo aquilo que está resistindo, tudo aquilo que está bloqueando, tudo aquilo que está se atravessando, nós repreendemos agora, no nome de Jesus Cristo, e ordenamos a todas as forças de resistência espiritual contra nós e contra a nossa casa, que sejam quebradas, no poderoso nome de Jesus Cristo. E tudo que estiver ligado a nós, somente Deus tem o domínio, somente Deus tem o controle, somente Ele. Por isso, tudo aquilo que está trazendo atraso nessa vida, tudo aquilo que está trazendo impedimentos, tudo aquilo que está trazendo todo tipo de percalço, nós oramos para que caia por terra. Nós oramos para que toda ação contrária seja desfeita. E pedimos a Ti, Pai, coloca a Tua mão sobre a vida dessa pessoa. Coloca a Tua mão sobre seus negócios, sobre seus projetos, sobre seus sonhos, sobre papéis, sobre documentação, sobre trabalho, sobre tudo, Pai, e pedimos que as coisas fluam, que as coisas aconteçam, que todo tipo de impedimento caia por terra em nome de Jesus Cristo. Nós oramos para que tudo na tua vida flua, nós oramos para que aquilo que é de Deus na tua vida, na tua casa aconteça, no poderoso nome de Jesus Cristo. Nós declaramos que nas nossas coisas e no que diz respeito a nós, a nossa família, ao nosso chamado, ao que Deus tem para a nossa vida, nada está travado, nada para, nada tem bloqueios. Nós oramos para que haja um liberar, haja um fluir agora, que esse fluir de Deus entre na tua vida, e as coisas que estão travadas, as coisas que estão em demora, nós oramos para que sejam liberadas, nós oramos para que flua, no poderoso nome de Jesus Cristo. E oramos agora, em nome de Jesus Cristo, para que a boa mão de Deus seja sobre ti, para que a boa mão de Deus seja sobre a tua casa. Senhor, coloca a tua mão sobre todas as áreas da nossa vida e sobre tudo que estiver ligado a nós, em nome de Jesus. E nós declaramos vitória, Pai, sobre cada pessoa que está orando agora, aquele que chegou doente nessa oração, ou que está em algum tratamento de saúde, nós oramos pela cura total e completa dessa pessoa, no nome de Jesus. Jesus, toque-os com o teu poder, restaura a pele, restaura, Senhor, a perna dessa pessoa, seus pés, restaura seus braços, restaura a sua coluna, traga uma restauração total e completa na vida dessa pessoa. Oramos por milagres, oramos por liberações do céu, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E eu declaro sobre a tua vida o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza,
o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus te abençoe. A palavra de hoje é forte, viu? É forte, Brasil. É forte. Eu vou trazer uma palavra aqui que você vai abrir muito os seus olhos hoje. Amém? Eu tenho certeza disso. Por isso, eu quero pedir uma ajuda de todos vocês que estão aqui, entrando nessa oração, a compartilhar com 10, com 20, com 100, com o máximo de pessoas que você puder. Porque eu vou falar de uma coisa aqui muito importante hoje, certo? Eu quero pedir a você que está aqui também para deixar sua curtida no vídeo. Isso ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas. E se tem alguém que não é inscrito no canal, que está aqui pela primeira vez, foi Deus que te trouxe. Te inscreve no canal e vamos caminhar juntos. Olha esses testemunhos aqui que eu vou compartilhar com você. Eu recebi o testemunho da Sirlene e ela escreveu assim: depois que comecei a ouvir as suas orações em 2022, a minha fé em Deus se fortaleceu ainda mais. Eu faço cada propósito junto com o Senhor. O mais importante deles foi a graça da chegada do meu neto. Minha filha era uma mulher que tentava engravidar e, graças a Deus, conseguiu engravidar. Hoje ela está com quase 10 meses de vida e é uma bênção para a honra e glória do Senhor. Deus te abençoe, viu? Deus abençoe também a tua netinha. Luziane: olá, graça e paz, eu venho dar o meu testemunho. Faz 6 anos que venho me tratando de uma doença no intestino que para os médicos não tinha cura. Eu sempre acompanhei as orações e propósitos, e Deus usou o Senhor para falar que estava curando uma pessoa do intestino. Eu tomei posse da palavra e fui fazer novos exames. E na semana passada eu fui à consulta levar os resultados. E para a honra e glória do Senhor Jesus, não apareceu mais nada no intestino, nem a médica entendeu. Gratidão a Deus, que Deus continue usando o Senhor poderosamente. Glória a Deus. Amém. Jesus cura. E também a Maria, ela escreveu assim pra gente: eu fiz muitos propósitos com o Senhor e recebi uma grande bênção, que foi o transplante de rim da minha filha. Todos os dias eu participava das orações das 6, das 18, orando juntamente com o Senhor e pedindo ao Senhor Jesus que preparasse um rim para minha filha, porque era muito difícil encontrar um compatível. Só Deus poderia preparar um. Eu sou muito grato ao Senhor por essa bênção que alcancei. Que Deus continue usando o Senhor. Glória a Deus. Deus é fiel, né? Ele é Deus de milagres, Ele é Deus sobrenatural. Eu tenho uma palavra hoje, certo? Que vai mexer com muita gente aí. Eu quero falar sobre atrasos malignos. E a partir de hoje eu vou começar a fazer uma convocação para você. Literalmente uma convocação. Sábado e domingo agora, eu vou fazer eu estou nesse propósito para Deus abrir caminhos, né? E nesse sábado e domingo eu vou fazer um voto com jejum. Um voto com jejum. Então vai ser algo duplo nesse sábado e domingo. E por que é um voto? Porque eu quero chamar você a estar comigo exatamente no horário que eu estiver ao vivo, às 6 e às 18 horas. E nós vamos orar para que Deus libere um fluir sobre as nossas coisas. Como assim um fluir? Eu acredito que a vida de uma pessoa abençoada é caminhos abertos.
A vida de uma pessoa abençoada é caminhos abertos. Então nós vamos orar para que tudo que estiver atrapalhando, trazendo atraso de negócio, atraso de documento, coisas que estão atrasadas na justiça, enfim, tudo aquilo que está impedindo, sabe, a sua vida de fluir, tudo aquilo que está impedindo a sua vida de andar para frente, tudo aquilo que está impedindo a sua vida de verdadeiramente caminhar, verdadeiramente romper, de avançar. Nós vamos orar para que isso saia do caminho. E você vai entender o porquê que Deus colocou esse voto com jejum, que eu vou fazer esse sábado e domingo. É uma convocação que eu estou chamando aqui. Nós vamos orar para que Deus traga um liberar aí sobre a tua vida. Preste muita atenção nisso. Nós vamos orar para que Deus traga um liberar. Em Daniel capítulo 10, verso 12 e 13, eu quero mostrar isso para você. As pessoas pensam que não existe essa questão de atrasos malignos. Tem gente que pensa, não existe atrapalho. Eu vou dizer para você que você está errado. Eu provo para você na Bíblia que o inimigo ele tenta sim trazer atrasos para a nossa vida. O que é um atraso? Por exemplo, o que levaria 10 dias, para você leva 30. Certo? O outro entra lá na justiça, as coisas dele saem em 1 ano, para você é 10. Você contrata um serviço, era para entregar para você em 1 ano, acaba entregando em 1 ano e meio, 2 anos. Aí você diz, mas por que as minhas coisas estão travadas? Está travado porque existem atrasos que são malignos. Aí você diz, tá, mas qual o objetivo do atraso? No atraso você perde dinheiro, tá? No atraso você fica impaciente, se preocupa, nervoso, fica ansioso. Isso prejudica seu sono, isso prejudica seu dia, isso prejudica você no trabalho. Você está no meio de um negócio, certo? O negócio que era para acontecer em 15 dias, leva 45 dias, leva 2 meses. Ou seja, é gasto de energia. É gasto de energia, é gasto de tempo, é gasto de dinheiro. E você acha essas coisas normal. Em Daniel capítulo 10, verso 12 e 13, a Bíblia diz assim: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. 21 dias. A Bíblia diz aqui que houve uma resistência espiritual. Uma resistência espiritual que estava impedindo uma resposta de Deus. Não era uma resposta do homem, era uma resposta de Deus. Houve guerra espiritual por aquilo que Daniel estava orando. Eu entendo que tem coisas que é Deus que trava. E a Bíblia diz que a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Então, eu acredito piamente que existem atrasos que são malignos. Aí você diz, tá, mas o inimigo tem poder para impedir uma resposta de Deus? Ele não tem poder para impedir uma resposta de Deus, mas ele pode resistir. Por que a Bíblia diz para você resistir ao diabo e ele fugirá de você? Por que a Bíblia fala sobre isso? Agora eu quero que você entenda. Existe uma diferença, tá? Entre preparação de Deus, Deus preparando certas coisas, e existe os atrasos do inferno, os atrasos do inimigo. Muitas vezes, a gente sabe, Deus permite com que algumas coisas demorem na nossa vida, sofra alguns atrasos, porque Deus está trabalhando no nosso caráter. Deus está trabalhando na nossa cabeça, Deus está querendo me ensinar a ser mais paciente, Deus está querendo me ensinar a ser mais dependente. Ok, sinal verde, alegria. Mas existe coisas, gente, que é coisa do inimigo.
A Bíblia diz, e Daniel nos mostra essa verdade poderosa, a resposta saiu do céu no primeiro dia. Mas só chegou a Daniel 21 dias depois. 21 dias depois a resposta. Houve atraso. Houve atraso. Porque a gente fala sobre o jejum de Daniel, né? 21 dias. Tá, mas podia ser 30, podia ser 40, podia ser 10. Como assim? Daniel estava orando por uma resposta, ele não determinou 21 dias de jejum. Ele começou a jejuar no primeiro dia, não teve resposta. Jejuou o segundo dia, não teve resposta. Jejuou o terceiro dia, não teve resposta. Lá no 21º dia, ele recebeu a resposta. Mas você entende que houve uma guerra? Aí você diz, mas Deus não tem mais poder do que o diabo? Claro que tem. Deus tem todo o poder. Mas você tem que entender, existem guerras que são espirituais. E Jesus nos ensinou a orar. E nos ensinou a orar porque exatamente todos nós enfrentamos algum nível de guerra espiritual. Agora, a grande questão é, por que o inimigo está lutando tanto para que algumas coisas não aconteçam na tua vida? Por que ele está resistindo tanto? Por que ele resistiu tanto, com tanta força? Porque a Bíblia fala do príncipe do reino da Pérsia. Quando a Bíblia fala de príncipe, não está falando, sabe, de como a gente diz, né, um demônio chulé. Não. A Bíblia está falando de um principado, está falando de uma horda de demônios que combateram espiritualmente essa resposta de Deus. A Bíblia diz que existe várias classes de anjos no céu. Provavelmente o anjo que trouxe a resposta para Daniel era um anjo mensageiro. E a Bíblia diz que esse anjo, ele teve que pedir a Miguel, para Miguel abrir o caminho para que ele trouxesse a resposta. Se você ler Daniel capítulo 10, você vai ver que Miguel está ali, assim como o anjo mensageiro. Então eu creio, sabe, que essas resistências, esses atrasos espirituais, eles vêm tentando impedir com que algo que pode mudar a história, que pode mudar a tua vida, aconteça. Então esses atrasos não são aleatórios. Aí você diz, tá, mas é um negócio que está demorando, é só um negócio. Esse é o problema, é uma mentalidade que você tem, que o teu emprego é só um emprego, que o teu negócio é só um negócio, que essa documentação é só uma documentação, e às vezes você não sabe o que tem por trás. Você não sabe o que aquilo vai fazer no teu destino. Você não sabe o que aquela negociação vai fazer na tua vida. Então, eu acredito, sabe, que Deus, em alguns momentos, ele pode dizer assim, filho, aguarda um pouquinho aí, porque não é o meu tempo. Lembra que na oração da manhã eu falei sobre o tempo de Deus? Pois é, existe coisas que quando não é o tempo de Deus, você insiste, Deus não abre. Ponto, tá tudo certo. Mas existe atrasos que são malignos e a Bíblia me prova isso. Então, o atraso não consegue cancelar o propósito de Deus. Verso 12, Daniel capítulo 10, verso 12, diz assim, desde o primeiro dia foram ouvidas as tuas palavras. A resposta foi liberada. O problema não era Deus, o problema era a resistência espiritual. A resposta foi liberada. Ou seja, Deus fez a parte dele, mas, sabe, você tem que fazer a sua parte. E é isso que nos mostra essa passagem. Deus fez a parte dele. E a gente pensa, puxa, sabe, Deus está tendo uma luta muito grande com o diabo. Não, essa luta é sua. Porque Deus liberou a resposta. Entende isso? Deus liberou a resposta. A luta é sua. Aí você diz, não, mas por que a luta é minha? Porque a Bíblia diz que você já recebeu ferramenta para lutar contra as forças espirituais. Tá pegando essa mensagem? Aí você diz assim, puxa, mas eu pensava que era Deus que estava tendo dificuldade de trazer a resposta. Não, Deus liberou a resposta. A luta espiritual era de Daniel. A luta espiritual era de Daniel. A resposta foi liberada.
Mas a guerra espiritual era de Daniel. É por isso que Jesus disse em Lucas 10:19. Olha só, Jesus disse assim, e aqui já está se abrindo muita coisa aí na tua cabeça, né? Eu sei que algumas caixinhas começaram a se abrir. Lucas 10:19, eis que vos dou poder para pisardes serpentes, escorpiões, sobre toda a força inimiga e nada vos fará dano algum. A palavra pisardes significa passar por cima. Deus te deu o poder de passar por cima do que é mal, do que é maligno, do que é a obra do diabo. Esse poder Deus deu aos seus filhos. Deus deu a mim, Deus deu a você. Você está vendo como a gente não usa a autoridade de Cristo? A autoridade que a gente recebeu? Daí você diz assim, puxa, você está dizendo que o céu foi rápido, mas o problema foi o inferno atrasando? Sim, o céu foi rápido. O céu foi muito rápido. O céu é rápido, gente. O céu é organizado. Você orou aqui, papum. O céu liberou. Mas o que acontece? O que acontece é que no mundo espiritual existe as existências espirituais. E essas existências que acontecem no reino espiritual precisam ser combatidas por mim e por você. Então, sabe, eu estou aqui chamando você, eu estou fazendo uma convocação. Nesse sábado e domingo, nós vamos nos reunir às 6 da manhã em ponto e às 18 horas. E nós vamos nos reunir exatamente nesses horários, certo? Já teu programa aí, nós vamos fazer um voto com jejum nesse final de semana. E nós vamos orar para quê? Nós vamos orar para quebrar as resistências, para quebrar os atrapalhos. Nós vamos orar para que tudo aquilo que está impedindo uma resposta, que está impedindo uma liberação de documento, um negócio sair, seja liberado e saia. Tá? Então eu vou começar a anunciar aqui, já estou começando hoje aqui oficialmente, nesse sábado e domingo nós vamos entrar forte, usando a autoridade que Jesus nos deu, para quebrar as resistências espirituais, para quebrar os impedimentos, para quebrar aquilo que está trazendo atraso, trazendo percalço, atravessando no caminho, certo? Eu creio que tudo aquilo que sofre atraso e que não é Deus que está atrasando, é uma ação maligna. É isso que eu acredito. E eu vou orar as armas que Deus me deu, a autoridade que Ele me deu. Então, eu quero convidar você a entrar nesse propósito, nesse final de semana, sábado e domingo, nós vamos entrar forte, acordando no sábado às 6 da manhã, acordando no domingo às 6 da manhã e orando às 6 da manhã às 18 horas, para que os impedimentos caiam por terra, para que as amarras caiam por terra. Eu já mostrei para você na Bíblia que as existências espirituais são reais, existem batalhas que são invisíveis. Deus liberou a resposta, o céu é rápido, o problema foi até chegar a mim. Foi esse o problema de Daniel. Daniel orou 21 dias para a oração ser liberada, para a resposta chegar a ele. A resposta saiu rápida, porque a Bíblia diz aqui, desde o primeiro dia a resposta foi liberada. Aí você diz assim, peraí, tá dando um bug na minha cabeça aqui, porque você está dizendo que as minhas orações já foram ouvidas, mas que pode o inimigo estar atrapalhando no meio do caminho? Exato. Nesse meio do caminho aí que nós precisamos abrir os céus. Esse meio do caminho aí que nós precisamos usar a autoridade espiritual que temos para romper e as respostas chegarem que nós pedimos. Amém? Então, Deus libera. Mas a gente tem que
tem que estar em oração. Aí você diz assim, não, mas tem coisas que eu batalhei, assim, demorou 2 anos, demorou 3 anos, mas eu tive vitória, Deus estava me provando. Tem coisas que acredito que é provação, sabe, Deus prova realmente, mas tem coisas que não é provação, é resistência espiritual. E se o Espírito Santo está falando com você agora, entre em oração comigo nesse sábado e domingo, amém? Nós vamos fazer um voto e um jejum, certo? Vamos fazer um jejum novamente, voto e jejum, para quem quiser e quem puder, quem tem saúde para isso. Quem não tiver saúde para fazer o jejum, faz só o voto mesmo, de estar às 6 da manhã, às 18 horas, sem quebrar, exatamente naquele horário. Vai se programar para não atrasar 1 minuto. Nós vamos ser britânicos nesse final de semana, certo? Você só tem que me perdoar quando eu tenho problema de internet, que às vezes dá um problema de internet, cai a internet, eu não tenho o que fazer. Então, às vezes eu atraso 5, 10 minutos, dá um probleminha, como a gente, né? Mas eu vou tentar, tá? Às 6 da manhã ali junto com você, ok? Eu quero agora orar pela tua vida, quero te abençoar. Esse aqui é o nosso novo livro, gente, ó. Mentalidade de alto nível. Pense grande sempre. Tá pensando grande aí? Esse livro aqui vai te ajudar. Tá aí o site na tela. Você pode adquirir todos os nossos livros através desse site que está aí, www.vinicius7.com.br. Ok? E hoje à noite, às 19 horas, nós vamos ter, dentro do podcast A Voz, nós vamos ter um evento chamado Saia das Dívidas. Tá? Eu trouxe 3 especialistas para dar o caminho para você sair das dívidas, para dar o caminho para você se organizar financeiramente, tá? Eu também vou estar nesse evento, eu vou ministrar uma palavra, eu não sou especialista como eles nessa área, mas eu vou entregar princípios espirituais para você, tanto que a primeira ministração é comigo, eu vou ministrar a primeira ministração, tá? Vai ser às 19 horas, vai ser gratuito, ao vivo, pelo podcast A Voz, tá? Pelo podcast A Voz. Só que quando encerrar, vai ficar só lá dentro da Academia Kindle, ok? Então, assim, se não assistir ao vivo, depois para assistir de novo ou para assistir todo, você vai ter que entrar dentro da Academia Kindle Global, ok? Então, ó, tem a oportunidade de todos participar, gratuito para todo mundo, tá? Ó, 19 horas lá no podcast A Voz. E irmão, irmã, meu amigo, minha amiga, escute, às vezes Deus dá essas oportunidades pra gente para nos abençoar. Então eu convido você a estar com a gente. Amém? Eu convido você a estar com a gente. Ok? Certo? Muito bem. Vamos orar? E ó, se você puder me ajudar a compartilhar com 10 pessoas essa oração, faça isso. Compartilha aí com 10. Manda para amigos, manda para parentes, manda para o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Amado Pai, em nome de Jesus Cristo, visita cada um dos teus filhos e filhas que está aqui em oração junto comigo agora. Toque-os com o teu poder, com a tua graça, com o teu favor, e traga uma liberação sobrenatural sobre a vida de cada um deles. Traga transformação, mudança de realidade, mudança de história e abre caminhos. E nós usamos a autoridade do nome de Jesus Cristo agora para pisar toda obra das trevas, toda resistência espiritual, e aonde houver o dedo sujo do inferno, travando documentos, travando negócios, travando portas, travando oportunidades, travando até mesmo respostas que já foram liberadas, nós damos uma ordem: mal, sai do caminho dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Ele nos deu poder e autoridade, e nós declaramos vida sobre essa pessoa. Toda pessoa que está amarrada pelo pecado, amarrada por hábitos errados, amarrada por vícios, amarrada por espíritos imundos, seja livre agora. Que o poder de Jesus Cristo desfaça amarras, que o poder de Jesus Cristo quebre correntes, que o poder de Jesus Cristo dê livramento a você agora, livramento da tua casa, livramento da tua família, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida, abençoo a tua casa e abençoo a tua família. Senhor Jesus, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, ó, 19 horas,
Vou te aguardar lá, tá? Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos no nome de Jesus Cristo caminhos abertos de paz, de prosperidade, de alegria, de favor, de boas conexões, de bons negócios, caminho para sair das dívidas, para sair das dificuldades. Nós oramos em nome de Jesus Cristo para que o Senhor Deus intervenha na tua vida, abrindo um caminho aonde não há caminho. Ele é Deus de milagres. Cremos em intervenção divina e clamamos em nome de Jesus por uma intervenção do céu, uma intervenção sobrenatural. Meu Deus, Tu és a nossa fonte, o árrimo da nossa sorte. Confiamos em Ti e que essa presença de glória, essa presença de poder entre em cada casa, entre em cada lugar, aonde houver alguém doente, aonde houver alguém depressivo, aonde houver alguém desanimado. Senhor, em nome de Jesus, que essa presença de Deus, essa presença de glória, levante aquele que está caído, levante aquele que está desanimado, cure aquele que está doente fisicamente. Nós dizemos a toda enfermidade, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, para que a Tua boa mão seja sobre essa pessoa. E aquele que perdeu os movimentos, aquele que precisa de uma restauração em uma parte do corpo, em um órgão, nós oramos por milagres de maravilhas. Tu és Deus de maravilhas. E a nossa fé, meu Pai, a nossa fé em Ti, a nossa fé em Jesus Cristo está total. Por isso te pedimos, toca com Teu poder. Jesus, toca com Teu poder agora. Restaura a vida dessa pessoa completamente, em nome de Jesus Cristo. E eu quero liberar uma palavra profética sobre todo aquele que está nessa oração. Deus está abrindo saídas do céu, saídas sobrenatural, para você sair das dívidas, para você sair desse problema que te enroscou, que tem te travado, que tem te paralisado. Eu quero declarar que Deus está abrindo caminhos para você sair dos vícios, Deus está abrindo caminhos para você sair desse pecado, Deus está abrindo caminhos para você sair dessa sociedade, dessa amizade, desse relacionamento que não está te fazendo bem, em nome de Jesus Cristo. E eu declaro o Salmo 91 sobre a tua vida, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, aleluia. Eu tive uma
visão de Deus enquanto eu estava orando aqui nessa oração. E eu vi como se alguém estivesse batendo na porta da frente, sabe? Como se alguém estivesse batendo na porta. E eu entendi da parte de Deus que pessoas vão te procurar. Pessoas vão te procurar, pessoas vão chegar até você, vão procurar pelo seu serviço, vão procurar pelo seu nome. Isso vai vir para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, declare eu creio e escreve assim: eu creio e verei isso acontecer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Seja muito bem-vindo à oração da noite. Essa oração profética, essa oração de milagres. Eu quero dar alguns testemunhos aqui para você, rapidamente. O testemunho da Ana Maria. Ela escreveu assim: eu faço todos os propósitos de oração e tenho recebido muitas bênçãos. E no propósito do vó de Ana, eu pedi a cura de uma ferida na perna do meu cunhado. Ele é diabético e a ferida estava sendo tratada em uma clínica especializada, mas não cicatrizava. Durante o voto de Ana, para a honra e glória de Deus, a ferida foi curada em nome de Jesus. Gratidão a Jesus por esse milagre e ao Senhor pelas orações. Que Deus continue abençoando poderosamente. Que maravilha! Glória a Deus. Também eu recebi o testemunho da Jucinara. Ela escreveu assim: graça e paz, eu agradeço a Deus pelas bênçãos concedidas. Há 4 meses, meu marido mudou de empresa, ele é corretor de imóveis e já fazia um bom tempo que não vendia na empresa anterior. Em março começou uma nova empresa e em abril o Senhor falou em uma das orações que o favor de Deus estava sobre a vida dele neste ano. Logo que entrou, ele realizou uma venda e no mesmo mês da oração, vendeu 5 imóveis. Meu Deus, Deus tem feito infinitamente mais em nossa vida. Em 2025, através de exames de rotina, descobri que estava com câncer de mama. Fiz o voto de Ana, assim como faço todos os propósitos, e confiei que Deus estava agindo. No dia da cirurgia, entrei no centro cirúrgico louvando e em paz. E no dia 18 de junho, eu fui ao médico buscar o resultado da biópsia e, para a honra e glória do nosso Deus, estou curada. Obrigado pelo seu sim e pelas suas intercessões. Que Deus continue abençoando sua vida e toda a sua família. Meu Deus, Jucinara, tem que levantar as mãos, tem que levantar os pés, né? Deus é maravilhoso, que coisa linda o que Deus está fazendo aí. Glória a Deus. E recebi o testemunho também da Kathleen. Ela escreveu assim: eu sempre ouço suas orações todos os dias e gostaria de dar o meu testemunho. Há 5 anos eu tentava engravidar e não conseguia por causa de cistos nos ovários. Ontem recebi o meu milagre e descobri que estou grávida. Quero agradecer ao Senhor que sempre está presente e transmitindo a palavra do Senhor. Que Deus abençoe o Senhor e o seu ministério. Estou muito feliz. Meu Deus, mais uma mulher grávida para a glória de Deus. O Senhor tem feito maravilhas aqui. O Senhor tem feito grandes coisas aqui, em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Deixa eu dizer uma coisa. Estamos agora nas últimas vagas para o nosso evento que teremos em Gramado, dia 5 de julho. Então, hoje vamos encerrar, ok? Logo, logo, se não encerrar até o fim dessa oração, tá? Antes da meia-noite hoje, já estará todas as vagas concluídas para esse evento profético chamado A Voz, que vai acontecer dia 5 de julho em Gramado, tá? É por isso que o Lower está aqui. Então, ele só vai passar hoje. Amanhã não vai estar mais aqui, porque estamos nas últimas vagas, ok? A palavra de hoje é desânimo. Como vencer esse desânimo? Você já teve dias que estava desanimado, assim entristecido, sem ânimo, sem perspectiva, com aqueles olhos assim, olhando ao longe, no horizonte? Eu já tive assim. Na verdade, isso tenta abater a gente de tempos em tempos. E o objetivo do desânimo é nos desviar do nosso propósito, nos desviar do foco, tirar a nossa cabeça da onde a nossa cabeça deveria estar. Porque se você não está focado em construir uma coisa, se você não está focado em realizar, se você não está focado, sabe, em conduzir até o propósito que Deus te deu, você começa a ter perdas. Muitas perdas. E não estou falando só de perdas de oportunidade. É perda de tempo, é perda de energia, porque o desânimo ele consome. Ele consome toda a energia que você tem, ele consome a força que você tem. O desânimo ele é
muito parecido, sabe, com um carrapato, como algo que drena, como algo que tira, que suga. É uma sanguessuga. O desânimo é uma sanguessuga. A Bíblia diz em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não prometeu uma vida sem aflições. Ele disse: vocês vão ter, mas como eu venci, vocês vão vencer. Então, esse desânimo, você vai vencer. Porque o grande problema do desânimo é que ele pode virar uma depressão. Ele pode virar uma angústia. Ele pode virar uma coisa crônica na vida da pessoa. E uma pessoa que está desanimada, ela não tem a energia que ela precisa para colocar diante das decisões, das mudanças, derrota que são necessárias no caminho dela. É por isso que entender que a promessa não é a ausência de guerra, mas a promessa é vitória mesmo em meio à guerra, mesmo em meio às aflições. E algumas coisas têm que serem consideradas aqui. Primeiro, a tribulação tem prazo de validade. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,17, olha o que o apóstolo Paulo disse: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A Bíblia chama a tribulação de momentânea. Vai passar. Vai passar. Escreve aqui nos comentários: vai passar, em nome de Jesus. Esse tempo ruim vai passar. Essa aflição vai passar. Esse caos vai passar. Esses atrapalhos vão passar. Em nome de Jesus, tudo isso vai passar. Deus me colocou aqui para dizer isso para você. Então, não pensa bobagem na tua cabeça. De repente você está viajando, você é um caminhoneiro, você é uma pessoa que é um representante, está fora de casa agora e tem pensado muito, sabe, que as coisas não têm dado certo para você. E talvez você diga assim: para mim nada dá certo. Ei, muda teu foco. Você não está vendo que essa aflição que você está passando é momentânea? Então não perca tempo com ela. Se ela é momentânea, ela não vale a sua atenção, ela não vale a sua energia, ela não vale a sua entrega. Entenda, a tribulação, ela não vem para nos destruir. Ela produz um peso maior de glória, a Bíblia diz. Depois da batalha, você sempre vai sair mais maduro, mais forte, mais ungido, mais sensível à voz do Espírito Santo. Eu sei que quando estamos passando por aflição, é ruim, é muito ruim. Mas ao mesmo tempo que é ruim, a Bíblia diz que Deus está falando conosco, que Deus está trabalhando em nossa vida. Então não é para você ficar estacionado no desânimo. É para você levantar os seus olhos para o alto, acreditar que Deus vai te dar um livramento, que Deus vai te tirar dessa situação difícil, que as coisas vão melhorar, que alguma coisa boa vai acontecer. O desânimo, ele é uma ferramenta que o inimigo usa perigosíssima. O desânimo, ele significa perda de fôlego, falta de vida, ausência de ânimo, um espírito abatido e também um coração sem esperança. E geralmente, esse desânimo ele vem depois de um diagnóstico de doença, ele vem depois de uma traição, de uma perda, de uma frustração até ministerial ou uma longa espera. Mas a Bíblia diz em Ageu 1:2: ainda não chegou o tempo de se edificar a casa do Senhor. Ainda não se edificou. O povo dizia isso. Ainda não chegou o tempo. A longa espera estava batendo um povo. Mas então a Bíblia nos diz em Ageu 1:14, olha só, Deus despertou o espírito do povo, dizendo assim: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, de Josué e de todo o restante do povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor. Em meio ao desânimo, Deus veio com uma palavra e disse para eles: avancem, não é o tempo para vocês ficarem assim esperando. É tempo de vocês avançar. E a Bíblia diz aqui: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel. Você precisa que teu espírito seja ativado, o teu espírito seja desperto. Toda vez que eu estou desanimado, eu tenho que começar uma coisa nova. Talvez esse seja uma das
das práticas mais recorrentes na minha vida. Quando eu estou desanimado, eu começo uma coisa nova. Eu preciso de um projeto novo. Eu preciso me envolver com uma coisa nova. Eu preciso colocar as mãos naquilo, sabe, que não está ao meu alcance. E aí eu tomo ânimo, eu tomo alento, eu tomo força em Deus para me levantar e fazer aquilo. O que a gente não pode, sabe, é ficar sem lutar. É aceitar a dificuldade, aceitar que as coisas são difíceis mesmo, aceitar que não vamos vencer de jeito maneira. É isso. Você não pode deixar com que o seu espírito se abata de tal maneira. O desânimo faz você pensar que é tempo de parar. É isso. Vem aquele pensamento, você já fez demais, você já tentou, não deu certo, agora para de tentar. O povo estava numa longa espera, mas a Bíblia diz que Deus despertou o espírito de um homem. Da mesma maneira, você precisa ser desperto. Tem mais de Deus aí para a tua vida. Tem muito mais de Deus para a tua empresa, tem muito mais de Deus para o teu casamento, tem muito mais de Deus para os teus filhos, tem muito mais de Deus para o teu ministério. De repente eu estou falando aqui com alguém que tem um chamado em Deus, um ministério, e nada está fluindo na sua vida. Eu venho aqui lhe dar uma palavra de Deus, uma palavra profética, uma palavra de vida. Sabe, olha que interessante, como Deus é tremendo, né? Ontem, eu comecei a seguir um rapaz, assim, que está tendo muito resultado do trabalho dele, sabe? Uma pessoa de sucesso, uma pessoa aí que é muito próspera. Daí eu vi alguns vídeos dele falando algumas coisas assim muito interessantes. Eu cliquei ali em seguir ele e deu alguns minutos e ele entrou em contato comigo. Ele disse assim para mim: pastor, é uma honra ter você me seguindo aqui. Aí ele disse: você não sabe, mas nos momentos de maior dificuldade da minha vida, eu escutava suas orações, escutava as palavras, aquilo me dava ânimo. E agora, Deus tem feito vitórias na minha vida, Deus tem transformado a minha realidade. E quando você começou a me seguir aqui, eu disse assim: eu tenho tanta gratidão por você, né, que eu tinha que fazer esse áudio aqui para dizer que o Senhor fez parte da minha vida, o Senhor fez parte da minha conquista. E quando eu ouvi aquele áudio ali, eu pensei: puxa, né, às vezes a gente desanima por algumas coisas, mas estamos fazendo algo bom, estamos fazendo algo relevante. Tem tantas pessoas que hoje você semeia na vida delas e que amanhã, sabe, aquelas pessoas vão ser grandes, Deus vai transformar a realidade da vida daquelas pessoas. Ou seja, não é para desanimar. Se você está no propósito de Deus, a coisa está acontecendo. Está ouvindo isso? A coisa está acontecendo. Você pode pensar que não está acontecendo e que, sabe, está tudo muito difícil. E a resposta para você: não, está acontecendo. Tem coisas acontecendo. Tem coisas boas acontecendo. Tem coisas grandes acontecendo. Aleluia. Por isso, a tristeza, quando estamos desanimados, ela coloca um véu nos nossos olhos. A Bíblia diz em Lucas 24:16: mas os olhos deles estavam como que impedidos de o conhecer. Jesus estava do lado dos camaradas e eles não conseguiam ver porque estavam abatidos, desanimados, pensando que Jesus tinha morrido. Só que eles não sabiam que Jesus estava ressuscitado ali do lado deles. O que o Senhor estava querendo mostrar com essa palavra? É que a tristeza, ela pode embaçar a visão. Às vezes, quando você está desanimado, sabe, você está cabisbaixo aqui, olhando, chutando as pedras, pensando que só acontece com os outros, que não acontece com você. Aí você está naquela autopiedade, pensando que, sabe, nada está bom, nada está legal. Quando na verdade, querido, você tem que se alegrar em Deus. O apóstolo Paulo, em Filipenses, ele nos fala muito sobre isso: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Sabe por quê? Porque a alegria, ela faz você ter visão. Aí você diz assim: como assim visão? Você levanta a cabeça, você olha a vida com outra perspectiva, você vê oportunidades,
Você vê coisas que Deus pode fazer. Você vê que Deus é maravilhoso. Gente, quantas vezes eu dormi preocupado e acordei com a resposta? Quantas vezes passei uma semana de pedreira, literalmente de pedreira, enfrentando, sabe, cobras e lagartos. Quando chega na sexta-feira, não sei, sexta-feira sempre foi um dia de milagre na minha vida. Sexta-feira sempre foi um dia de milagre. Tudo mudar, sabe? Recurso entrar, coisa acontecer, bênçãos chegar, boas notícias, tudo mudar. Puxa, um dia atrás eu estava no meio de uma tempestade tentando sobreviver. Quando chegou na sexta-feira tudo muda. E abre o céu e o sol começa a brilhar e os passarinhos começam a cantar, as coisas começam a acontecer, tudo mudou. Sabe por quê? Porque mesmo em meio ao desânimo, tem uma coisa que o diabo nunca conseguiu tirar de mim, que é a minha alegria. Eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa feliz. Às vezes estou cansado, mas eu não perco a minha alegria, eu estou sempre alegre. E quando uma coisa tenta me abater, eu vou para Deus, eu digo: Deus, eu preciso da alegria que só o Senhor pode me dar. Porque sabe, quando você está no meio de um fogo cruzado assim, não adianta ter dinheiro, não adianta ter influência, não adianta ter poder, não adianta ter nada. Adianta é Deus colocar ali uma porção da alegria dele na tua vida. Uma porção da alegria dele, para te alegrar, para te colocar de pé, para te fazer caminhar, para te fazer, sabe, nadar de braçada em meio ao mar da vida. Então, alegre-se. A caverna espiritual não é o seu lugar definitivo. A Bíblia fala de um profeta chamado Elias, que entrou para dentro da caverna. O homem estava aborrecido da vida. Em 1 Reis, capítulo 19, verso 4, a Bíblia diz: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida. E o Senhor pergunta em 1 Reis 19, verso 9, o que tu está fazendo aqui, Elias? Me diz aqui, meu filho, por que tu está aí dentro dessa caverna? Primeiro você diz que não quer mais a vida. E agora eu venho aqui a você perguntar: o que tu está fazendo aí, Elias? Sabe por quê? Elias enfrentou uma guerra, enfrentou a ameaça de uma mulher e estava assim, perdido da cabeça. A Bíblia diz que a mera opressão faz até o sábio agir como louco. A mera opressão. Então a pessoa pode ser muito espiritual, ela pode ser muito de Deus, ela pode ouvir muito a Deus, mas não esqueça, você é um ser humano. E como ser humano, pode haver um momento, sabe, aonde você se desalinha. E quando eu falo de desalinhamento, estou falando de um desalinhamento emocional dentro do seu interior, de uma estrutura interna. Então Deus vem a Elias e fala com Elias, e alinha Elias, e dá novos projetos para Elias. E aqui está o segredo: você tem que ouvir a Deus e caminhar sob novos projetos. E se você ouvir a Deus e caminhar sob novos projetos, mudou. Deus mostrou para Elias que ele não era o único. Deus mostrou para Elias que havia um sucessor, que ele tinha que ungir um sucessor. Deus mostrou para ele que ele tinha que ungir rei. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Elias, eu tenho mais para ti. Eu tenho muito mais. Você está aí preocupado com essas coisas. Ei, Elias, eu já cuidei disso. Fique em paz. Declare aqui nos comentários: fique em paz. Fique em paz. Paz. Fique em paz. Paz. Ele está cuidando de tudo. Está tudo no controle dele. A mão dele está aí, está trabalhando. Por isso, mesmo que essa caverna seja a depressão, a culpa, a baixa autoestima, a derrota, o fracasso, o trauma, o luto, a solidão, Deus não te chamou para morar aí. Você não é essa pessoa triste. Você não é essa pessoa desanimada. Você não é essa pessoa que está com depressão. Não, você não é. Você é alegre, você é feliz. E Deus tem mais para a tua vida, em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra no teu coração hoje. Você não está vendo saída, mas Deus já tem saída para ti, então te alegra. Glória a Deus. A minha oração hoje é para que o Senhor te encha de alegria. Amém? Esse desânimo não vai te prender mais.
tem novos projetos, tem novas coisas vindo aí para a tua vida. Deus tem um melhor aí preparado para ti. Glória a Deus. Anime-se, alegre-se, fortaleça-se em Deus. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar e mais uma vez falar aqui que teremos o nosso evento em Gramado, chamado Evento Profético à Voz. Eu vou transmitir esse evento, certo? Vai ser dia 5 de julho. Eu vou tirar um tempo ali assinando livros, conhecendo as pessoas. Vamos ter esse tempo de proximidade. Não sei se eu vou conseguir com todos, mas com uma boa parte eu vou conseguir, tá? E vai ser algo incrível que vai acontecer. Estamos nas últimas vagas. Provavelmente até o final dessa oração vai ter acabado. Se não acabar até o final da oração, até a meia-noite de hoje, com certeza vai acabar as vagas. Estamos nas últimas vagas. Então, se você quiser participar, tá? Vai ser uma grande honra, vai ser um prazer, em nome de Jesus. Não fica triste se quando você sair daqui já não tiver mais vaga, tá? Porque nós já estávamos nas últimas. Então, não perde a oportunidade. Esse aqui é o meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Mude a sua mentalidade, mude a maneira como você pensa. Pense grande sempre. Por quê? Porque Deus é grande. Deus é grande. Ele é maior do que essa depressão, Ele é maior do que esse desânimo. Ele é maior do que essa tristeza. Ele é maior do que as coisas ruins que aconteceram na última semana. Com quem que Deus está falando aí? Ele é maior. Ele é maior. Esse livro aqui vai te ajudar a viver acima da tua perspectiva. Ok? E você pode adquirir nosso livro através do nosso site www, tá aqui, né? www.vinicius7.com.br. Ok? Muito bem. E amanhã pela manhã, olha só, hoje nós tivemos pela manhã o anúncio do evento em Gramado. Amanhã de manhã eu vou ter outro anúncio. Amanhã de manhã eu vou ter outro anúncio, uma coisa assim incrível. Amanhã pela manhã. Aí você diz assim, 2 dias seguidos com surpresa, 2 dias seguidos. 2 dias seguidos, para você ver como Deus está te abençoando. Amém? Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar, quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, me ajuda a compartilhar com 10 pessoas. Certo? Eu estou sendo bênção na tua vida. Às vezes a gente está sendo bênção, como o testemunho que eu dei aqui, a gente nem sabe que está sendo bênção na vida de alguém, né? Seja bênção na vida de alguém. Pega essa oração e compartilha com 10 pessoas. Seja um canal de Deus agora. Lembra da palavra que eu ministrei hoje pela manhã? Eu falei sobre o poder de servir, o poder da entrega, o poder da oferta, o poder de você semear na vida de uma pessoa, até um sorriso, um café, uma oração. Pega aí e compartilha com 10 pessoas, manda nos grupos, certo? De repente você tem um grupo ali que é seu, manda uma oração nesse grupo, em nome de Jesus. Abençoe a vida dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? E você que está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal. Foi Deus que te trouxe aqui. Provavelmente, Deus me deu alguma coisa que vai te ajudar, que vai te abençoar. Então, te inscreve aqui no canal. Vamos orar? Amado Espírito Santo, visita teus filhos e filhas que estão aqui nessa oração e que eles possam ser tocados pela tua glória agora. A minha oração é para que cada pessoa que está aqui receba uma porção de alegria, um óleo de alegria. Tira o desânimo, tira a tristeza, tira a depressão, tira aquilo, Senhor, que está embaçando a visão. A minha oração é para que o Senhor abra um caminho extraordinário para essa pessoa, um caminho de livramento, um caminho de vitória, um caminho de conquista, um caminho de cura, um caminho de favor, em nome de Jesus. E nós liberamos essa palavra profética por aquilo que eu vi no início dessa oração. As oportunidades vão bater na porta, as pessoas vão procurá-la, as coisas irão acontecer, porque o Senhor está abençoando. Eu oro também, Senhor, por toda mulher que não consegue engravidar, para que o Senhor a toque e para que ela seja curada, que a sua família seja abençoada. Em nome de Jesus, traga paz para dentro da nossa casa, traga alegria, traga renovo de forças, traga plena recuperação para quem está doente, para quem está machucado, para quem está enfermo. Ah, Senhor, eu sinto o teu poder aqui nessa oração. Tem poder aqui nessa oração. Tem poder aqui. Toque-os com o teu poder, Senhor. Visita, movimente, toca dentro do ser dos teus filhos. Tira, Pai, tudo aquilo que o inimigo plantou lá, o que o inimigo armou na cabeça, na mente, na alma, seja desarmado pelo Espírito Santo.
e que a unção de Deus que quebra julgos, que tira tormentos, que desfaz cargas espirituais, agora venha sobre essa pessoa. Amado Espírito Santo, toque-os com o teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Compartilhe essa oração e amanhã vem mais anúncio aí, vem mais novidade aí na oração das 6 da manhã. Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós oramos, Pai, pedindo a Ti, abra caminhos nessa família, abra caminhos nos negócios e abra caminhos, ó Deus, para que essa pessoa saia das dívidas. Oramos em nome de Jesus, consagrando cada dia dessa semana a Ti e pedimos o favor do Senhor. Pedimos que a Tua boa mão esteja sobre nós, sobre as nossas coisas, como está escrito na Tua palavra, Pai. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças. Meu Deus, nós apresentamos a Ti essa semana e pedimos uma semana de vitória, uma semana de milagres, uma semana de intervenção, uma semana de vida do Senhor em nossa casa, vida do Senhor em nós. Meu Deus, toca com Teu poder na vida dessa pessoa que está orando junto comigo, traga um romper, traga um destravar, traga um liberar sobre a vida dessa pessoa, traga vida aonde não há vida. Senhor, tira a confusão do caminho dela, o prejuízo, aquilo que vem para trazer atraso, aquilo que vem para roubar a vida dela, o caminho dela, os projetos, os seus sonhos, a sua família, seus filhos. Senhor, venha proteger, guardar e livrar. Nós apresentamos nossos filhos ao Senhor e pedimos, Pai, guia a vida deles. Declaramos que nossos filhos viverão o extraordinário aqui nessa terra, serão cabeça e não cauda, e que o Senhor os conduzirá com sabedoria e com favor. Em o nome de Jesus Cristo, também oramos, Pai, para que a paz de Deus esteja em nossa vida. E tudo aquilo, Senhor, que tira a nossa paz, que rouba a nossa alegria, que seja removido pelo poder e na autoridade de Jesus Cristo. Meu Deus, quebra agora todo tipo de influência do mal. Quebra agora, Senhor, todo tipo de arma forjada, preparada, arquitetada, todo tipo de armadilha, todo tipo de maldade contra nós, contra a nossa casa. Desfaça agora. Amado Espírito Santo, envolva essa pessoa com o Teu poder, envolva essa pessoa com a Tua graça, no nome de Jesus Cristo. Senhor, visita Teus filhos e filhas agora. E aquele que chegou nessa oração doente, ou que está em algum tipo de tratamento para a saúde, nós oramos por um milagre agora. Tu és Deus de milagres, Tu és Deus que cura, que liberta, que transforma, que muda realidades. E nós oramos agora no nome de Jesus, para que essa pessoa seja tocada pelo poder de Deus e que pelas pisaduras de Jesus ela seja curada, que o poder curador de Jesus Cristo venha sobre ela. Senhor, restaura a saúde, restaura a pele, restaura, Senhor, o coração, restaura o sangue, restaura a coluna, restaura as pernas, toca com o Teu poder na vida dos Teus filhos e filhas, no nome de Jesus. E nós oramos, Pai, também, para que essa semana portas sejam abertas. Oramos em nome de Jesus para que portas sejam abertas, para que milagres sejam liberados, para que vitórias aconteçam em nossa vida. No nome de Jesus eu apresento diante de Ti, Pai, cada pedido de oração que está sendo colocado aqui nos comentários agora. Eu apresento a necessidade de cada um dos Teus filhos, apresento, Senhor, a família dessa pessoa, apresento sua casa, abençoa, Senhor, seu trabalho, abençoa agora, Senhor, até mesmo esses projetos, esses sonhos que ela tem, que ela está colocando aqui nos comentários. Eu apresento diante de Ti e eu peço a Tua bênção. Eu abençoo a vida dela, a sua casa, a sua família e tudo que estiver ligado a ela em nome de Jesus. E agora declaro o Salmo 91 sobre ela, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio
e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. E eu também quero liberar uma palavra, que essa semana nós veremos o cuidado do Senhor nos mínimos detalhes da nossa vida. Será uma semana com menos ansiedade, com menos preocupação e com mais favor de Deus. Você acredita nessa palavra? Em nome de Jesus. Talvez você teve uma semana muito turbulenta nas últimas semanas, nos últimos dias, e eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Eu quero liberar a palavra de paz sobre ti. O nosso Deus é Deus de paz. Deus não quer que você viva sempre no meio da tempestade. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não é a vontade de Deus se viver sempre sofrendo, você ser sempre, atacado diariamente. Nós sabemos que as coisas acontecem, mas existe um Deus que nos guarda. Amém? E essa semana será mais leve. Você crê nisso? Declare: eu creio, aqui nos comentários. Amém? Estou liberando essa palavra profética sobre a tua vida. Sim, nós estamos orando. Amém? Estamos blindando a nossa semana em Deus, em nome de Jesus. E você que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida. Se você está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal. Foi Deus que te colocou aqui, certo? Nada é por acaso. E com certeza o inimigo não ia te indicar uma oração. Então, vamos andar juntos a partir do dia de hoje. Quero pedir que você me ajude a compartilhar com 10 pessoas essa oração. Manda aí para amigos, para parentes, certo? Você tem que entender, eu estou aqui por um propósito, mas você também está aí por um propósito. Deus vai te abençoar, sim, Deus já começou a te abençoar, mas você também tem que ser um canal de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Faça algo bom por alguém hoje. Comece a sua semana compartilhando as orações, mandando para os teus amigos, para os teus familiares. As pessoas podem te bloquear, elas podem ignorar, elas podem fazer o que elas quiserem, até talvez alguém te xingue, não importa. Você pode ser um canal de bênção enquanto Deus permitir. Mande essa oração para alguém em nome de Jesus, certo? Eu já ouvi muitos testemunhos aqui de compartilhamento, você não tem ideia. Olha esses testemunhos que eu recebi aqui. Recebi o testemunho da Solange. Ela escreveu assim: graça e paz. Acompanho o Senhor há cerca de 2 anos e já recebi muitas graças, mas não poderia deixar de contar este testemunho. Durante o voto de Ana, minha filha Ana estava grávida da minha neta Ana Júlia. A gravidez era difícil e delicada e os médicos diziam que poderia haver complicações na hora do parto. Eu fiz o voto de Ana pedindo um milagre para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Ana Júlia nasceu no dia 5 de junho. A cesariana foi um sucesso. Obrigado por nos ensinar a ouvir e confiar na voz de Deus. Deus te abençoe, Solange. Renata, eu estava lutando com uma inflamação severa no fígado e um dia de crise encontrei o seu vídeo. Era o voto de Ana. Comecei no 2º dia e dei continuidade aos 21 dias. E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje, dia 19 de junho, eu refiz os exames e estou curada. Obrigada, que Deus o abençoe. Amém. Também recebi o testemunho do Henrique. Ele escreveu assim: eu venho aqui agradecer a Deus as orações das quais venho participando nos últimos 3 anos. Minha esposa Sandra estava com suspeita de câncer no útero, mas graças a Deus os exames foram realizados novamente e a médica disse que não há mais nada. Graças a Deus e as orações. Que Deus abençoe você, sua família e seu ministério, que fazem tão bem a tantas pessoas.
Glória a Deus. Deus é fiel, né, gente? Deus é fiel, Deus é poderoso. É por isso que muitas vezes a gente enfrenta a fúria do inimigo. A gente enfrenta a fúria do inimigo. Às vezes tem críticas que as pessoas fazem contra aquilo que a gente faz. E eu vou dizer uma coisa para você, tem muita coisa que é o próprio inimigo tentando às vezes desanimar, entristecer, fazer a gente parar. Mas existe um propósito estar aqui. Eu sei, quem acompanha a minha história sabe que eu fui levantado por Deus, eu não tenho problema nenhum, sabe? Se Deus disser para mim amanhã, muda de direção, eu vou mudar. Eu acredito que a minha vida não são as orações que eu faço aqui. A minha vida é Jesus, é a obra que Ele fez na minha vida lá na cruz. Então, eu estou aqui por uma permissão de Deus. E eu sei de uma coisa, existe um propósito de eu estar aqui, certo? E enquanto Deus permitir, eu estarei aqui nessa terra, aqui fazendo as orações. Então, sabe, você tem que orar pela minha vida, porque muitas vezes o inimigo, ele tenta atrapalhar a gente, ele tenta impedir aquilo que Deus está querendo fazer, ele tenta lançar muitas vezes conflitos e levanta muitas vezes pessoas e, sabe, e eu vou dizer uma coisa para você, é claro que o inimigo não quer ver milhares de pessoas aqui sendo abençoadas, recebendo oração. Você está compartilhando as orações, tem muita gente sendo abençoada, certo? Olha os meus livros, eu tenho recebido tantos testemunhos dos meus livros nos últimos dias, tanto testemunho, tanta gente, sabe? Esses testemunhos que eu li aqui para vocês, de gente agradecendo por ouvir a voz de Deus, por aprender a ouvir a voz de Deus, é o que eu tenho ouvido nos últimos anos, nas minhas escolas de profeta, nos meus livros, nos meus vídeos. Por quê? Porque Deus levanta cada ministério, Deus levanta com um propósito. Tem ministérios que Deus levanta mais para o ensino, tem ministérios que Deus levanta mais para a exortação. O meu ministério é ser um intercessor, orar pelas pessoas e ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus, que daí entra o profético, certo? Eu sou alguém profético, eu sou um pastor, mas eu também tenho uma unção profética na minha vida, certo? Eu acredito nos 5 ministérios, tenho esse favor de Deus, essa unção que Ele me deu para ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus, eu sou alguém profético. Então, sabe, preciso das orações de vocês, preciso que você ore, que você me ajude a compartilhar, certo? Porque às vezes é desafiador. Se eu parasse aqui alguns minutos para contar para vocês o tanto, sabe, de luta que a gente já enfrentou, às vezes para até transmitir a live, certo? Coisas inexplicáveis. A gente, aonde eu tenho 2, 3 internet, às vezes cai as 3. É coisa assim que se eu contar para as pessoas o que eu já vivi, as experiências que eu já vivi, sabe? Porque é claro que o inimigo não quer que as pessoas orem. É claro que ele não quer que as pessoas estejam aqui. Então, sabe, há uma guerra para você não orar. Há uma guerra para você não compartilhar. Há uma guerra para que eu não esteja aqui. Mas maior é Deus. Amém? Maior é Deus. Por isso, nós precisamos orar uns pelos outros. Assim como eu oro por você, ore por mim. Ore pelo meu ministério. Ore por aquilo que temos feito, certo? Porque eu sei, é relevante. E, como eu digo para vocês, a minha vida está nas mãos de Deus. Se eu estou aqui, é por permissão dEle. E se amanhã aprove a Ele eu não estar aqui, é por permissão dEle também, certo? Mas eu creio numa coisa, enquanto eu estiver aqui, existe um propósito, existe uma graça, e eu preciso que você ore. Amém? Eu quero agora declarar uma palavra, não sei se você ouviu a palavra que eu ministrei hoje na igreja, mas sabe, o que aconteceu com Moisés fala muito comigo. E eu creio que está falando com você também. Se você ouviu a pregação de hoje, se não ouviu, assista depois, tá? Em Êxodo capítulo 3, a Bíblia diz assim: ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Eu estava pensando aqui, né? Eu, inclusive, ministrei um pouco sobre isso. Moisés estava pastoreando o rebanho do sogro. Ele estava cuidando daquilo que não era dele.
Tudo isso foi uma preparação, porque depois Deus também estabeleceu Moisés para cuidar do povo dele no deserto. E você vê que Deus sempre separa pessoas que são responsáveis por aquilo que é dos outros. Moisés cuidava daquilo que era do sogro dele. E Deus colocou ele a cuidar das coisas que eram dele, porque o povo de Israel é de Deus. O povo de Israel é de Deus. E Deus colocou Moisés para cuidar daquilo que era de Deus. Se você cuida do que é de Deus, se você cuida do que é dos outros, você pode estar sendo preparado, certo? Preparado para coisas maiores. Se você cuidar bem do que Deus te deu, Deus pode aumentar o seu nível de influência, o seu nível de autoridade, o seu nível, sabe, de intimidade, porque isso é uma coisa que agrada muito a Deus. Na parábola dos talentos, quando o Senhor distribuiu os talentos, deu 1 para um homem, deu 2 para outro e 5 para outro. Quem recebeu mais e multiplicou, dobrou, com mais 5 talentos, Deus entregou aquele 1 que foi enterrado, Deus entregou para aquele que tinha mais. Por quê? Porque aquele que tinha mais cuidou com mais zelo, com mais capacidade do que aquele que tinha 2 e que também multiplicou igual, mas não multiplicou, sabe, como aquele que recebeu muito. Nós temos que aprender a cuidar daquilo que Deus nos deu. Se você quer viver coisas novas de Deus, você tem que aprender a cuidar. E Deus está te observando. Quando você trabalha para os outros, quando você serve os outros, eu sei de uma coisa, eu estou cuidando de algo que não é meu. Certo? Esse ministério que Deus me deu, profético, que tem abençoado a vida de muitas pessoas, que tem servido nações, Inclusive, uma coisa que você não sabe sobre mim, mas que é importante você saber, eu já dei direção para pessoas de altíssima autoridade nas nações, pessoas que chegaram para mim, que pediram conselho, que eu ajudei elas até mesmo com as visões que Deus tinha dado para elas, os sonhos que Deus tinha dado para elas, a palavra, porque muita gente me procura para isso, me pergunta, olha, eu recebi uma palavra de Deus, não sei o que fazer com isso agora. Eu dou direção para essas pessoas, sabe? E eu entendo o seguinte, que eu tenho que servir aquelas pessoas bem, é por isso que toda pessoa que me para, seja no corredor da igreja, seja no shopping, seja onde for, esses dias eu estava no restaurante, né? Daí o garçom chegou e disse, olha, você pode mandar aqui fazer um vídeo, você pode fazer um vídeo para minha irmã, ela te escuta sempre. Eu peguei ali o celular dele, gravei. Sabe por quê? Porque eu não estou cuidando de algo meu. Eu tô cuidando do que é do Senhor. Esse ministério, quem colocou na minha vida foi o Senhor. Então eu tenho que servir bem a Deus. Eu tenho que servir bem as pessoas que Deus coloca no meu caminho. Então, não tem problema nenhum, peguei o celular dele aqui, ó, e gravei o vídeo, ainda liberei uma palavra no meio do restaurante com gente ali, não tem problema. Por quê? Porque isso não é meu, isso foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu, foi Deus que colocou por um tempo na minha vida, certo? Foi Deus que colocou na minha vida um dia, né? Seja quando eu morrer, ou seja no tempo que Ele quiser, eu vou dizer, Senhor, está aqui, está tudo aqui, eu multipliquei aquilo que o Senhor me entregou. E nós temos que fazer isso. Você tem que cuidar, se você trabalha no caminhão de alguém, no carro de alguém, se você trabalha numa empresa para alguém, seja cuidadoso com as coisas dessa pessoa. Seja cuidadoso, cuide das coisas dessa pessoa. Porque se você não cuidar do que é dos outros, se você não cuidar do que Deus deu aos outros e que te confiou para você cuidar, você pode perder, sabe, o próximo nível que Deus tem preparado para a tua vida. Essa palavra aqui veio muito forte ao meu coração, porque eu sei que tem pessoas que têm um ministério que Deus deu. Deus deu para você uma empresa. Deus deu para você uma esposa, um esposo. Deus deu para você filhos. Como é que você tem cuidado,
sabe, do que Deus te deu. Sua esposa, ela pode ser a sua esposa, mas ela está emprestada para você, assim como seus filhos estão emprestados para você, assim como tudo na vida. Ou seja, eu tenho que cuidar bem daquilo que Deus me deu. Eu tenho que ser correto nos meus negócios. Eu tenho que pensar muito bem no que eu vou fazer. Eu tenho que cuidar bem daquilo que Deus me deu. Porque se eu não cuidar bem do que Deus me deu, se eu não cuidar bem do que Deus me deu, como é que eu vou viver coisas maiores da parte de Deus? Como é que Ele vai me confiar coisas maiores se o que Ele me deu, eu não estou cuidando? Eu já falei para vocês sobre a Escola de Profetas. Eu estava indo para o Tocantins, em Palmas, no Tocantins, e quando eu entrei no aeroporto, porque, sabe, no meu coração ia dar uma parada com as escolas, visto que eu tenho muito compromisso hoje. Gente, eu tenho compromisso assim a rodo. Tenho compromisso a rodo, é reunião, é um monte de coisa, sabe? Eu tenho muitas coisas paralelas hoje. Foi Deus que colocou essas coisas no meu caminho. Às vezes eu tenho que atender pessoas, sabe, que me pedem para mim atender. Às vezes eu não consigo atender todo mundo, né? Mas eu atendo muita gente toda semana. E fora isso eu tenho a Academia Kindle, né? Eu escrevo livros, eu também sou empreendedor, eu empreendo, certo? Eu não vivo de salário da igreja, eu empreendo, ou seja, eu me mantenho com aquilo que Deus tem me dado e eu tenho bastante coisa que eu faço. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tudo que eu faço de todo o meu coração. Tudo que eu faço de todo o meu coração. E as escolas de profeta, eu pensei em dar uma parada, por causa desses compromissos todos. Quando eu cheguei no aeroporto, eu viajo bastante do aeroporto, já viajei mais, né? Hoje viajo menos por causa dos compromissos. Mas quando eu entrei dentro daquele aeroporto, sabe, me veio assim muito forte no meu coração que aquele ali era o meu caminho. É engraçado, né? Mas Deus tem um caminho para cada um de nós e Deus me mostrou que tinha um caminho para mim dentro do aeroporto. Tipo Deus dizendo assim para mim, filho, é aqui que você tem que cruzar quando você ir nas suas escolas. Você tem que cruzar por esse lugar aqui eu tenho para você, você tem que cruzar por esse caminho eu te dei, certo? E você sabe, esse caminho aqui é seu caminho, mas ele é meu também. Ele é seu caminho, mas ele é meu também. Quando Deus deu a vara para Moisés, tá? Quando Deus deu a vara para Moisés, a vara era de Moisés, mas Deus usou para ele. Moisés carregava a vara, mas aquela vara ali, quando ele lançava no chão, Deus usava a vara. Por quê? Porque aquilo que Deus te deu, Ele também vai usar. Certo? Então Deus vai usar essa empresa que Ele te deu, Ele vai usar esse evento que Ele te deu, Ele vai usar esse livro que Ele te deu, Ele vai usar essa família que Ele te deu, Ele vai usar. Glória a Deus por essa palavra. Eu deixo essa palavra no teu coração, queria ministrar mais, mas você tem que assistir a palavra que eu ministrei hoje, certo? Eu creio que essa palavra vai abrir muito aqui a tua visão, certo? Porque nós estamos falando de coisas espirituais e que às vezes a gente trata tudo como simplesmente serviço, como trabalho. Não, eu entendo que existe um propósito por trás das coisas. Amém? E agora, amanhã, às 6 horas da manhã, na oração da manhã, eu vou lançar o nosso evento de Gramado, certo? Nós vamos ter um evento dia 5 de julho em Gramado, chamado Evento Profético a Voz. Vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Eu creio que amanhã mesmo eu vou fechar as vagas, tá? Não vai sobrar vagas, porque muita gente ali daquela região me conhece e vão estar conosco nesse evento. Então eu tenho poucas vagas porque eu vou gravar nesse dia, certo? Eu vou fazer uma gravação nesse dia, eu vou fazer uma transmissão nesse dia e vai ser algo incrível. Vou tirar um tempo lá assinando livros, conhecendo o pessoal, né? Então vai ser um dia profético que nós vamos ter e eu convido você, né, que é do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, que vai estar nesse dia lá, a estar com a gente. Vai ser maravilhoso, vai ser incrível, tá bom? Esse aqui é o meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Deixa eu colocar aqui o site para vocês. Você pode adquirir no nosso site www.vinicius17.com.br. Esse livro aqui, gente, está sendo uma benção, né? Eu já comentei aqui com vocês, porque nós entendemos que se não mudar a forma como pensa, você não acessa o que Deus tem. Por exemplo, eu falei aqui sobre mentalidade hoje. Aí você diz, não, você não pregou sobre mentalidade. Preguei sim. A mentalidade que eu tenho que cuidar daquilo que eu tenho
porque o que eu tenho não é meu, o que eu tenho foi Deus que deu. Então eu estou cuidando daquilo que pertence a Ele. E isso vai me fazer o seguinte, trabalhar melhor, fazer o meu melhor, colocar toda a minha energia naquilo que Deus deu para fazer. Entende? Esse livro aqui, Mentalidade de Alto Nível, vai te ajudar muito e você pode adquirir lá no nosso site. Se você adquirir mais de um, de repente você adquire para dar de presente para outras pessoas, certo? Eu vou fazer uma dedicatória especial para ti com um salmo, certo? Muito bem, eu quero orar pela tua vida, quero te abençoar agora, em nome de Jesus, e ore por mim. Eu vou pedir de novo, hoje eu estou pedindo oração aí para vocês, certo? Estamos com o nosso programa de televisão, sábado às 10 da manhã na Rede TV, e não pensa que é uma coisa fácil, pagar todo mês programa de televisão, ou estar à frente de programa de televisão é uma coisa assim desafiadora, tá? Mas Deus tem dado graça e eu estou continuando até quando Deus quiser. Então ore por nós, amém? Para que Deus continue nos abençoando, para que a gente consiga também manter tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso caminho. Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu te abençoar. Se você puder agora compartilhar com 10 pessoas, lembre-se, eu estou aqui por um propósito e você está aí por um propósito também. Então compartilhe essa oração, mande aí para outras pessoas e não esquece, amanhã 6 da manhã eu vou lançar esse evento de Gramado, né? E eu sei que vai ser algo muito especial em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos em oração, em jejum hoje, e estamos crendo, ó Deus, que essa semana vai ser uma semana abençoada, uma semana leve, uma semana de vitória, uma semana de intervenção, uma semana de milagres. Consagramos a Ti a nossa semana, a nossa família, nossos projetos, nossos sonhos, e que o Senhor possa nos dar a capacidade de multiplicar tudo aquilo que o Senhor nos deu, dons, talentos, projetos, dinheiro, tudo, Pai. E que possamos cuidar de tudo que o Senhor nos deu, inclusive da nossa família, dos nossos filhos, do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, e de tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, que possamos cuidar bem daquilo que o Senhor nos deu, que possamos cuidar bem, em nome de Jesus Cristo. E eu oro, Pai, para que o Senhor abra 3 caminhos hoje. Eu oro para que o Senhor abra um caminho, Senhor, para os negócios, um caminho para a família, e que o Senhor abra um caminho também para todo aquele, ó Deus, um caminho para todo aquele que está endividado. Abre um caminho para ele sair das dívidas. Em nome de Jesus, Senhor, dá vitória para essa pessoa, derrama graça, derrama favor sobre a vida dela, sobre sua família, sobre seus negócios, sobre seus projetos, sobre tudo que diz respeito a ela, no nome de Jesus Cristo. Senhor, libera do teu poder, libera do teu favor sobre a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. Toque com o teu poder e toque com a tua graça na vida dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Eu peço a tua bênção, tua paz, tua alegria, que todos durmam bem à noite e que a presença de Jesus se faça presente no lar de cada um de nós. Amém e amém. Diga assim comigo, eu recebo essa oração. Amém? E se você está perdido na escuridão, aí chama por Jesus, porque Jesus é luz. E a Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoca o nome de Jesus aí. E Ele vai te salvar, te perdoar os teus pecados, iluminar a tua vida. Chama Jesus. Jesus, Ele é o Salvador. Amém? Compartilhe essa oração com 10 pessoas, manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais, se Deus quiser.